Sou a Roniele, tenho 37 anos, mãe do Kamal, sou casada com o Clodoaldo. Eu sou enfermeira obstetra, parteira urbana, trabalho na equipe manjedoura. Eu fiz enfermagem, eu comecei a fazer uma especialização em obstetrícia, mas antes disso, há uns 15 anos atrás, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu assisti o primeiro parto, que foi da minha irmã. E aí, depois que eu estudei a faculdade, já no quarto ano da faculdade, eu fui fazer estágio, eu acabei atendendo um parto. A minha professora, ela gostava muito do que ela fazia e ela era enfermeira obstetra também. E eu lembro que ela me apoiou a cuidar das mulheres e eu atendi esse parto. Aquilo tudo foi mexendo comigo. E aí, depois, quando eu conheci o meu esposo, ele era vasectomizado. Primeira tentativa foi tentar reverter a vasectomia, pra gente tentar engravidar naturalmente. A cirurgia deu certo, mas a gente não conseguia engravidar naturalmente. A gente precisou fazer alguns tratamentos, foram 4 coitos programados, 3 fertilizações. Na primeira fertilização eu engravidei de gêmeos, a gestação não seguiu adiante, eu perdi, foi bem triste. De qualquer forma, né, eu sempre tinha aquela esperança. Eu trabalhava com isso todos os dias, eu ajudava muitas mães a colocarem seus filhos no mundo. E eu vi o quanto era maravilhoso. Eu sentia essa vontade, né, de ter e a gente ali naquela luta foi bem... Era um pouco difícil, né? E assim, por mais que a gente tentava de um jeito, tentava de outro e não dava certo, mas assim, eu tinha muita esperança de que um dia Deus iria me presentear com o bebê. A gente conseguiu esse presente e assim, o Kamal veio uma gestação gemelar e eu me preparei, foi até 10 semanas assim, então eu tava pronta para ser mãe de 2. Mas infelizmente a gente também perdeu mais um bebezinho. Eu tava feliz porque o Kamal tava ali com a gente, firme e forte, mas eu fiquei muito triste até porque eu já havia me preparado para ter 2 bebês. Mas aí essa fase passou e veio a gestação e cada vez tudo mais saudável, o Kamal crescendo muito bem e eu tava muito feliz por conta de tudo isso que vinha acontecendo, né? Que era o nosso sonho se concretizando através da chegada dele. Eu estudei obstetrícia na faculdade, fiz a especialização em obstetrícia, mas nem toda enfermeira obstetra vai atender um parto humanizado. E eu fui ter um contato, entender o que era realmente parto humanizado, depois que eu tinha me formado em obstetrícia, que eu descobri que existia essa diferença entre parto normal e parto humanizado. O parto humanizado é um modelo de assistência que visa a autonomia da mulher, uma assistência baseada em evidência científica, né, o respeito à fisiologia do parto. Já o parto normal, ele acontece sem que a mulher possa ser respeitada em relação a alguns desejos dela, a autonomia dela. Mesmo eu tendo feito especialização em obstetrícia, mas ainda era aquele parto bem tecnicista, né? Tinha que ser naquela posição, fazer todos aqueles procedimentos e a minha preocupação era em conhecer essas técnicas, saber resolver uma emergência, mas eu não tinha ainda aquele olhar para aquela mulher. O primeiro parto domiciliar que eu fui atender, que foi da minha prima, eu me paramentei toda para ela ter o parto na banheira. E eu tive condutas igual quando a gente estava lá no hospital, aquelas condutas bem tecnicistas. Eu acho que o parto foi humanizado para ela, mas para mim eu estava muito preocupada com as técnicas. E aí, depois disso, surgiu outras mulheres querendo ter o parto em casa. E aí eu conheci algumas doulas e eu atendi o parto com um dos partos foi com uma das doulas. E eu comecei a observar que assim, além da técnica, eu tinha que me preocupar também com os desejos, com as preocupações, com os medos dessa mulher que ia muito além da técnica do livro. Existia uma mulher por trás daquele parto, com medos, com pensamentos, com inseguranças e que eu tinha que trabalhar e olhar para esse lado também. E aí eu tinha uma amiga que era parteira e ela fornecia um curso lá em Recife para parteiras. E aí nesse curso meus horizontes realmente se abriram para diferenciar o que seria um parto humanizado, um parto com respeito, porque isso não se ensina numa sala de aula, numa faculdade, numa especialização.
Então foi onde eu tive o contato, né? Foi por conta da minha profissão mesmo. Óbvio, né? Eu trabalhando com isso, vivendo isso todos os dias, eu quis muito isso pra mim. Ah, você é parteira, vai tirar de letra, vai ser muito tranquilo. Falavam assim pra mim. Na verdade, eu não me sentia assim, porque apesar do conhecimento técnico e científico, esse sim, mas eu tinha uma mulher por trás dessa parteira. E tinha uma mulher que também tinha medo, que tinha insegurança e que ficava preocupada, que também pensava, e se meu bebê morrer no parto, que também pensava, e se eu não dar conta, e se eu não conseguir. Apesar de eu ter visto muito bebê nascer, ter ajudado muita mulher a parir, eu nunca tinha parido. Eu tinha também muita confiança, muita esperança. Eu falei, eu já vi tanta mulher parir e deu certo, também vai dar certo comigo. E eu fui trabalhando esse empoderamento. Eu tinha uma equipe maravilhosa, muito competente, que era um médico aqui de Cascavel que eu confiava muito, colega e amigo de trabalho. Eu tinha a minha equipe, né, a equipe manjedoura com quem eu trabalho. E ainda veio essa minha amiga, que é parteira lá de Recife. A gestação chegou a 40 semanas. E a gente sabia a data provável exata, até porque era uma fertilização, e nada de acontecer. Meu líquido começou a diminuir muito, até que chegou num momento eu não podia mais aguardar o trabalho de parto espontâneo. Mas a gente chegou nesse momento em que existia uma situação que precisava de uma intervenção. Porque se eu aguardasse, eu literalmente ia zerar o líquido e eu não poderia nem sequer ter uma chance de trabalho de parto. Então a primeira indução que a gente fez foi mecânica, descolamento de membrana. Isso eu acho que foi a primeira dificuldade que eu já tive que lidar, porque eu atendi parto de todo mundo na casa, eu sabia o quanto que é gostoso e aconchegante eu poder parir meu filho na minha casa, era tudo que eu sonhei a gravidez inteira, e de repente isso já estava começando a desmoronar. Então a gente fez 2 modelos de indução mecânica, descolamento de membranas, e o outro foi com sonda. Isso foi no período de 3 dias, né, fazendo essas tentativas, que foram frustradas, infelizmente a gente não conseguiu. Eu precisei ir fazer indução química, e essa intervenção, ela gerava um risco que eu precisaria, ela não permitia eu ter meu parto em casa, teria que ser tentado no ambiente hospitalar, porque existia um risco, uma complicação em que eu precisaria de uma cesárea muito rápida. Mas como eu tinha conhecimento e eu estava fazendo dentro do que as evidências me permitiam, claro que eu estava no limite de tudo, só que no ambiente hospitalar, na indução, ela deu certo até um determinado momento. Eu fiquei 10 horas em trabalho de parto no total, eu caminhei, fui pro chuveiro. Para mim foi uma experiência maravilhosa de ter vivenciado o trabalho de parto, sentir as contrações de uma forma gostosa. Dói, não vou falar que não dói, porque dói. Sabe aquela sensação gostosa que eu só sabia na teoria? Parece que você foi pra academia e quando passa a contração você tem aquela sensação gostosa no seu corpo. Eu sentia isso. E a sensação é tão gostosa que realmente dá saudade. Todos esse misto de sensação que a gente não tem no dia a dia. Você pode pagar o dinheiro que for, que você só vai ter se você for passar num trabalho de parto. Mas aí chegou um momento, né, e eu, como parteira, que eu percebi que as coisas não estavam mais fisiológicas, que existia uma situação que era preocupante. Minhas 2 parteiras, elas perceberam que as coisas não estavam legais, e eu antes delas já estava percebendo, porque apesar de eu ser mulher nesse momento, mas meu conhecimento de parteira estava ali junto, então não tinha como eu separar uma coisa da outra. Essa indução, ela gera o que a gente chama de taxistolia. São contrações muito fortes, muito intensas, a gente tem mais contração e menos intervalo. Então essas contrações e sem líquido, a posição do bebê não estava favorável. Eu continuava nessas 10 horas com os mesmos 4 centímetros para complicar, ou seja, a taxistolia não me permitia ficar horas e horas e horas tentando mudar a posição do bebê para ver se ele nascia. E aí a minha parteira querida veio com uma conversa não muito animadora, falou: Rony, a gente precisa parar essas contrações, ou é com analgesia ou é com a cesárea, e a gente não tinha analgesia com 4 centímetros, nesse contexto a gente só tem a cesárea para você. Eu tive uma cesárea com muito respeito, eles abaixaram o campo, eu pude ver meu filho nascendo, eles esperaram o cordão 1 minuto pulsando para ter o retorno do sangue dele. O bebê veio direto pro meu colo, eu pude ficar com ele, amamentar na primeira hora. Eu fui respeitada em todos os processos, por mais que tenha acabado em cesárea, a minha equipe foi me dando opções e opções
né, para que eu pudesse fazer escolhas. Claro, né, a cesárea, digamos que eu ainda vivo esse luto, eu ainda sinto uma tristeza, né, eu sinto muita alegria de meu filho estar bem, eu sinto muita alegria de todo o processo, mas é óbvio que eu queria ter parido, né, e isso, infelizmente, vai ser uma coisa que eu vou conviver para sempre, né. Eu já tive muitas mulheres em que elas queriam muito parto, assim como eu, elas se prepararam, fizeram pilates, estudaram, leram, se empoderaram para isso, tiveram uma equipe que fosse respeitar. O meu processo foi muito parecido com o delas. Quando elas iam para cesárea, me doía também. E hoje eu sinto a frustração que eu digo que agora eu tenho o pacote completo. Foi algo assim que me transformou no sentido assim, eu não tenho controle, é Deus quem comanda tudo, Ele que é o nosso melhor. Vai em busca do seu parto, daquele jeito que você busca, esgote todas as opções para você não se arrepender depois, faz tudo que está ao seu alcance. E o restante, esquece, porque o restante a gente não consegue controlar. A ciência, ela não consegue resolver tudo. E a cesárea, eu não posso dizer que não deu certo, pelo contrário. Deu certo, a cesárea é para isso. Eu tive um parto com respeito, eu fui muito bem cuidada. E isso para mim foi maravilhoso, sabe? Eu sempre cuidei e eu tenho dificuldade em receber cuidado. Me sentir cuidada foi maravilhoso, mas nós mulheres também precisamos desse olhar, desse cuidado e de respeito e de menos julgamento. Cada mulher tem suas dores, tem suas histórias. Eu tenho a minha dor de ser parteira e não ter parido. Mas mais do que isso é o Kamal. O Kamal, ele é um menino tão lindo que tem ensinado tanto sobre o amor. E dá certo, de um jeito ou de outro, vai dar certo. Essa é a nossa história e é essa história que transforma a gente, que muda a gente, que faz a gente ser melhor a cada dia.